Olá, gente, Deus abençoe a todos. Cá estamos nós de volta. Tive aí uma interrupção na minha live, mas a gente vai continuar. Na verdade, eu estava refazendo aqui, aproveitando essa interrupção da live para refazer o nosso tema, né? Então, na verdade, eu queria tratar sobre a questão da fé versus obras, né? Fé versus obras ou versus obra na salvação. Na verdade, eu percebo que existe muita confusão quando as pessoas vão definir fé, né? Por exemplo, será que a fé faz parte de um esforço humano? Será que quando o homem crê, ele estaria então poluindo a salvação através das suas obras, né? Porque no meio cristão existe essa ideia de que a fé implica num mérito, né? Numa espécie de merecimento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é fé, né? O que não é fé, o que é fé e exemplos que as Escrituras nos dão, algumas metáforas que Jesus usou, figura de linguagem que Jesus usou, extremamente simples, né? Relacionado ao dom maravilhoso de Deus que é a salvação em Cristo Jesus, ok? Então, assim, eu posso dizer para você que eu tenho lido, tenho estudado razoavelmente sobre esse assunto e de fato existe muita confusão, né? Alguns entendem que a fé está associado também a uma espécie de perseverança, né? Esses dias atrás, já tem um tempo, conversava com um pastor, ele levantou essa questão, né? Ele falou, a gente precisa rever o que é fé, né? Depois eu fui entender aonde que o pensamento dele estava desembocando, né? Então o pensamento dele basicamente era que a fé era algum tipo de compromisso, né? Um compromisso a longo prazo que você assume, né? Como se a sua salvação dependesse de uma fé perseverante, né? Então, vamos dizer assim, que a evidência, né, o resultado de uma salvação legítima seria então você basicamente ter uma fé perseverante, né? Uma fé que persevera até o fim. Mas claramente existem alguns problemas com essa ideia, né? Primeiro porque a gente vai ver na Bíblia diversos exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal, né? Terminaram muitas vezes até sem fé. Isso é perfeitamente possível, ok? Então vamos lá. Como a gente está falando de fé relacionado à salvação, né? E isso é um assunto que a gente está sempre voltando nesse tema, né? Nesse assunto. Eu estou até querendo escrever um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Eu queria então começar falando o que não é fé, tá bom? Claramente não vou esgotar esse assunto, né? E como a live, a proposta é não demorar muito também, então vamos direto ao ponto aqui, né? Então eu quero começar dizendo o que não é fé. A primeira coisa, a fé, ela não é uma contribuição, um tipo de contribuição que o crente faz na sua salvação, né? A fé, ela não é uma espécie de obra humana, né? Porque esse é o pensamento que está por detrás daqueles que acreditam que a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para uma pessoa vir a se converter, né? Baseado em Efésios 2, 8, né? E daqui a pouco eu vou mostrar também que o texto de Efésios não está falando que a fé é um dom de Deus, mas que a graça é um dom de Deus, né? E por graça nós entendemos alguma coisa que Deus está dando, e no caso é a salvação, né? Então é a salvação que é um dom de Deus. E isso a Bíblia vai reverberar em outros textos, né? Outros textos da Bíblia vai dizer que, né, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, sempre associado com o dom gratuito, né? Ok? Então, tendo dito isso, é importante a gente
partir da própria Escritura, né? A gente precisa começar a definir as coisas a partir da própria Bíblia. E se a gente pegar aqui, por exemplo, Hebreus capítulo de número 11, para mim aqui tem uma definição bastante razoável, né, sobre fé. Então a partir dessa expressão aqui, a gente já vê que a fé está muito longe de ser algum tipo de obra humana, de ação humana, né, na direção de fazer alguma coisa para receber a salvação, alguma coisa para receber, né, o presente da vida eterna, né? Quando a Bíblia diz que a salvação é do Senhor mesmo, não tenho problema nenhum. Eu acredito que se Deus não tivesse tomado a iniciativa, jamais poderíamos ser salvos, jamais conseguiríamos entrar na eternidade. Então aqui diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, né? Então olha que interessante, para mim essa é uma definição muito satisfatória, né? E a gente vai ver aqui que todo esse capítulo aqui também fala de salvação, né? Não apenas de visibilidade em relação a certas manifestações na vida de alguns servos aqui que obedeceram, que creram contra a esperança, que continuaram confiantes na promessa de Deus a despeito do tempo, das circunstâncias, mas a gente nota aqui que a fé é a certeza, né? Fé é a certeza, depois das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, né? Então é interessante essa colocação dele, né? Basicamente, quando ele fala aqui certeza das coisas que se esperam e fatos que não se veem, claramente ele está falando de alguma coisa que Deus prometeu, né? De alguma coisa que Deus diz que realizaria, que Deus faria, né? A favor do seu povo, seja salvação, seja algum livramento de alguma adversidade, né? De alguma tribulação, de algum problema. O fato é que a fé é essa certeza, né? É essa convicção, né? E essas duas palavras se encontram, né? A fé e convicção, né? Ou certeza e convicção. Então note que a fé é uma certeza, né? E também ela é uma convicção, que quase acaba sendo muito parecida essas palavras, né? Então a fé basicamente aqui a partir dessa definição aqui, ela é uma certeza baseada em alguma coisa que Deus disse. Então é uma certeza essencial de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, né? Que eu aceito, né? É uma aceitação. A fé é essa convicção, né? Que a gente guarda no coração, que a gente agasalha no coração, dessa certeza, né? Desse convencimento. Por isso que uma das traduções para fé é convencimento, é uma persuasão, né? Então você é convencido, você é persuadido em crer que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, Deus vai realizar aquilo que Ele disse na sua palavra. Então, se Deus prometeu a vida eterna a você, consequentemente Ele vai cumprir essa promessa, né? Então, se Deus prometeu que vai te salvar, você pode ter a certeza que a palavra dele não é em vão, que a palavra dele não vai cair no descrédito. Muito pelo contrário, a palavra dele vai se cumprir, porque Deus é fiel. Então, quando eu creio em Jesus para a salvação, né, eu estou basicamente convencido, persuadido, né, de que Deus então está disposto a me salvar, né, a me dar salvação. Então, fé não é uma contribuição do crente para a sua salvação, mas é simplesmente você aceitar o testemunho, as evidências, os fatos, aquilo que ele fala a respeito do seu filho, aquilo que ele fala sobre a salvação. E eu concordo com Deus, eu sou persuadido, né, sobre esses fatos, né,
eu sou levado a crer nesses fatos, né? A partir do testemunho que a Escritura dá sobre Deus, sobre a sua palavra. E o capítulo 11 vai dando exemplos aqui. Pela fé entendemos, por exemplo, no 3, né, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então eu tenho convicção, né, de que aquilo que Deus está dizendo na sua palavra, que eu não preciso ter nenhum tipo de verificabilidade, eu não preciso ter nenhum tipo de, né, de concretude, né, não precisa palpar absolutamente nada para saber que o mundo físico foi criado pelo poder da palavra de Deus, né? E assim a fé de Abel, aqui quando vai falar pela fé, Abel ofereceu o mais excelente sacrifício, né? Então observa que Abel, diferentemente de Caim, ele mata um cordeiro ali, acreditando que o sangue daquele cordeiro falava de uma expiação maior, né? Falava de uma salvação maior, de uma salvação que seria então oferecida no futuro, né, em Cristo Jesus. E então ali de forma simbólica, de forma arquétipica, ele já estava falando, né, já estava concordando de que Deus redimiria, que Deus o salvaria. Por isso que mesmo depois de morto, a sua oferta ainda fala, né? Ainda o testemunho de ser justo, ele alcançou o testemunho de ser justo e da aprovação de Deus da sua oferta. Por quê? Porque a oferta dele, ele estava convencido, né? Ele estava baseado nessa descrição aqui, ele estava persuadido de que Deus o remiria, que Deus o salvaria dos seus pecados. Por isso que o sacrifício dele foi excelente, né? Porque foi um sacrifício que o justificou, né? Que o tornou justo aos olhos de Deus. Então, basicamente é isso. Segundo, como eu disse, a fé não é uma contribuição humana. Segundo, a fé na Bíblia tampouco é considerada uma obra, né? A Bíblia deixa claro em Efésios capítulo de número 2, nós vamos ver aqui que Efésios 2, 8, vamos ler Efésios 2, 8, fica claro aqui, fica evidente que a fé, ela não é obra, né? Ela não disputa com as obras, né? Por isso que Deus nunca considera a fé como uma obra humana, ok? Ou consequentemente, uma contribuição humana para a salvação. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou ler o 9 também. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então note aqui nesse texto que diversas vezes, né, ele usa frases que deixam bem claro a nossa não participação na salvação. Aqui diz que é pela graça, né? Graça é um favor imerecido. Então já parte de que Deus está dando algo que nós não merecemos, não pagamos, não temos participação nisso. Graça é totalmente unilateral, é só Deus, é Deus sendo favorecido, né? É Deus manifestando de forma deliberada, né? Uma dádiva, uma bondade na direção de pecadores, de seres caídos como nós, né? Então não existe virtude nenhuma, porque então é pela graça. Depois ele vai dizer: não vem de vós. Então, de novo, não vem de vós, não de obras, né? E para que ninguém se glorie. Então ele dá 4, né, afirmações aqui que nós não temos participação nenhuma. Então, fé não é obra, ok? Fé não é obra. Muito pelo contrário, nós vamos ver na Bíblia que fé e obras são sempre conceitos opostos, né? São sempre ideias contrárias, né? Ou polos opostos, né? Isso é tão claro. Por exemplo, se fé fosse de alguma forma equivalente a obras, Tiago não teria dito, né,
lá no seu livro, no capítulo 2, ele não teria dito que fé sem obras é morta, né? Que a fé sem obras é morta. Então ele deixa bem claro, né? Se fé fosse obras, esse versículo não teria sentido, seria um absurdo em si mesmo, né? E não existe, gente, não existe nenhum dicionário no planeta Terra que defina, né, que tenha a ideia ou que defina fé como algum tipo de obra. Muito pelo contrário, é o que a Bíblia diz, né? Se é pela graça, não pode ser pelas obras. Se é pelas obras, não é pela graça, ok? Então, o que é fé? Vamos falar, eu já falei aqui um pouquinho sobre o que não é fé, e queria então aproveitar esse ensejo, né? Aproveitar esse momento aqui para falar o que é fé, né? Como é que a Bíblia define fé. Hoje à tarde, eu passei a tarde aqui estudando sobre fé, eu tenho estudado, tenho procurado entender. Não, veja bem, a gente tem um problema que todos nós carregamos, de alguma forma ou de outra, todos nós carregamos algum tipo de viés, né? Algum tipo de confissão de fé, ou da nossa denominação, né? Ou da igreja que a gente, enfim, da igreja que a gente se converteu, ou depende se você é de uma igreja histórica, né? Uma igreja antiga, então com certeza ali existe, enfim, os dogmas da igreja, tem as confissões de fé, né? Todo livro teológico, praticamente, né? Todo livro de teologia sistemática, enfim, cada autor possui as suas próprias lentes, né? A sua própria interpretação. Então, para a gente se libertar ou se desvencilhar dessas confissões de fé ou dessas posição, dogma de fé, a gente precisa primeiro ter muita humildade, né? Segundo, a gente precisa ter um interesse realmente de se voltar para as Escrituras, né? Se voltar para a Palavra de Deus. Se a gente não tiver em nós esse desejo, a gente vai aceitar como verdade, né? A gente vai ter isso como verdadeiro e tipo assim, tá bom assim, não vou mexer nisso. Mas à medida que a gente estuda, né? E eu estou lendo sobre isso, como eu disse, a gente vai descobrindo uma série de outras coisas, né? Então, basicamente, a raiz da palavra fé, né, no grego, principalmente no grego, no Novo Testamento, como nós vimos aqui, da ideia de certeza, da ideia de confiança. E essa certeza, essa confiança, gente, está baseado sobre todas as coisas, né, na autoridade, né? Então, você só pode crer, né, quando você crê. Veja bem, a fé em si mesmo, ela não é nada. A fé, ela precisa ter um objeto, né? E esse objeto da fé é que precisa ser verdadeiro, né? Mas basicamente a fé é essa certeza, essa convicção, né? que nasce no coração do ser humano, que está dentro do coração do homem, relacionado a algum tipo de veracidade, ou de proposição, ou de declaração, alguma coisa que uma pessoa... Você vê que até na justiça tem isso, né? Quando termina lá o juiz de paz diz e dou fé, né? Já viu essa expressão? Meu pai sempre falou sobre essa expressão, né? O juiz do cartório, né? Quando você casa lá, ele diz e dou fé, né? Em outras palavras, ele está dizendo que ele confia que aquela instrumentalidade, que aquele conteúdo o teor daquilo é um teor verdadeiro, é um teor confiável, né? Então, aonde existe fé, tem que ter uma proposição, ou tem que ter um testemunho, ou alguma coisa que confirme, né? Ou que nos convença de que vale a pena confiar naquilo ou naquela pessoa, certo? Então, a fé envolve, no Novo Testamento, a palavra fé, ela envolve esse consentimento, né? A fé envolve essa concordância mental, né? Existe uma concordância mental na fé, existe uma persuasão, né? E se tratando de salvação, qual que é a persuasão?
A persuasão é eu crer, né? É eu ser persuadido, convencido de que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Então, por exemplo, a gente pega uma afirmação como essa de Jesus. A gente pega aqui, por exemplo, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número... vamos pegar o 15 aqui, ó. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus aqui está fazendo uma promessa, né? A questão é saber se esse que está fazendo a promessa é confiável, né? E Jesus está fazendo uma promessa gigantesca, uma promessa de um teor incomparável, de um valor, de uma preciosidade, que é a salvação, que é a vida eterna. Ele está dizendo o seguinte: aquele que crê, né? Aquele que crê em mim tem a vida eterna, né? Todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Então a questão basicamente é saber se esse que está fazendo essa promessa seria então digno, né? Se realmente se ele tem autoridade, se ele tem veracidade para eu colocar então a minha fé nele, né? Para ganhar a salvação. E claramente, baseado em todo o testemunho da Escritura, baseado em tudo que a Bíblia nos apresenta, é inquestionável a autoridade de Jesus como o Messias, né, judeu, como o Messias de Israel, como o Salvador do mundo. Isso é inquestionável, né? Então, por isso que a gente pode confiar, né? A gente pode colocar a confiança. Então, a fé significa colocar a confiança em algo ou em alguém, tá? Então, nesse sentido, a fé, né, ela é passiva, né? Nesse sentido, ela é passiva, ela não é ativa. Por quê? Porque basicamente ela não exige que eu faça nada, né? Cristo não está exigindo que eu faça nada para ser salvo, né? Por quê? Ele quer apenas que eu seja persuadido, convencido, e que eu tenha essa confiança de que o que ele diz na sua palavra é real. Então a minha fé não depende, por exemplo, do meu sentimento, né? Não depende se eu me sinto perdoado, alcançado, salvo ou não. Por quê? Porque a base, né, a base da minha salvação é Cristo, né? É a validade das palavras dele. Eu crer que realmente ele é poderoso para me salvar. Então isso absolutamente totalmente independente dos meus sentimentos, independe totalmente daquilo que eu sinto, ok? Então, nesse sentido, né, como eu disse, não é sobre fazer algo, mas é aceitar algo como verdadeiro. Então isso é fé. E aí nós temos exemplos. O ladrão na cruz, ele não fez absolutamente nada, a não ser estar convencido que Jesus era o rei dos judeus, que Jesus era o Salvador. Jesus era aquele que estava morrendo ali na cruz. Deixa eu pegar uma água aqui. Né, que Jesus era o rei, ele tinha o reino, que ele estava morrendo pelo seu povo. Então essa foi basicamente, né, a convicção, a certeza do ladrão na cruz, que Jesus basicamente era suficiente para cumprir, né, essa promessa. Isso falando da fé. Agora vamos olhar uma coisa interessante. Jesus, o que eu estava falando na outra live aqui, acabou cortando e eu não consegui completar o meu pensamento. Então, baseado nessa definição, né, nessa simplicidade de fé, que é colocar sua confiança em algo ou alguém, né, descansar na certeza, nas palavras, né, no caráter, nas reivindicações que aquela pessoa faz, no caso de Jesus, para a nossa salvação. Jesus, por outro lado, ele dá exemplos
muito simples, né? Como eu estava dizendo hoje, Jesus foi a pessoa, né, o Salvador, que tentou facilitar ao máximo a salvação, né? Que tornou a salvação acessível, né? A gente pode chamar isso de acessibilidade da salvação, absolutamente acessível. E ele usa uma série de metáforas, né, para tratar dessa salvação, ok? E eu quero então, numa próxima live, eu acho que é interessante parar aqui agora, e numa próxima live eu quero então dar essas figuras de linguagens que Jesus deu, que Jesus faz sobre a salvação, ok? Ele usou diversas figuras de linguagens para ilustrar a questão da salvação, ok? Se vocês tiverem perguntas sobre a questão da fé, coloquem aí, né? E eu vou ter o prazer de responder, ok, gente? Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu estou vendo aí que tem bastante gente de fora, mas eu estou sem tradutor hoje aqui, não consigo fazer as duas coisas, ok? Deus abençoe a todos e até a próxima, então. Se vocês tiverem perguntas, deixa aí dúvidas e a gente prossegue esse assunto no próximo momento, ok? Obrigado, gente. Obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus.